Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, parte especial, livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento da sentença, título 3, dos procedimentos especiais, capítulo 5, da ação de dissolução parcial de sociedade, artigos 599 a 609. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: inciso 1, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E inciso 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, ou, inciso 3, somente a resolução ou a apuração dos haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta: inciso 1, pelo espólio do sócio falecido, quanto à totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2, pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 4, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Inciso 5. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou, inciso 6, pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou conveniência ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 600. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para a apuração dos haveres, o juiz, inciso 1, fixará a data de resolução da sociedade. Inciso 2, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. E inciso 3, nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será: inciso 1, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2, na realidade imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação de sócio retirante. Inciso 3, no recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. Inciso 4, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E, inciso 5, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo,
tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos seus sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarado pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que será lido posteriormente. Capítulo 6 será lido no próximo vídeo. Até lá.